Fala rapaziada, aqui é o V e nesse vídeo eu vou apresentar pra vocês o meu argumento final sobre fotos na frente do espelho. Vocês nunca mais vão me ouvir falando disso, porque o que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui hoje é transformador. Recentemente eu fiz um vídeo sobre fotos na frente do espelho, muitas pessoas me apoiaram nos comentários e muitas pessoas me criticaram nos comentários, o que eu quero agradecer imensamente a participação desses dois lados. Eu sou um cara, eu aceito críticas, eu gosto de conversar com vocês sobre os assuntos, sobre o que vocês acham certo. Eu confesso que eu me questionei se eu não tava sendo o cara chatão de tá cobrando tanto essa questão de foto na frente do espelho. Eu decidi fazer uma pesquisa AB. O que é uma pesquisa AB? É você pegar dois celulares e você comparar. Será que esse celular é melhor que esse? E vamos analisar as características. Então eu decidi fazer um teste AB com fotos na frente do espelho e fotos que não estão na frente do espelho. Então eu fiz testes onde eu peguei fotos minhas que estavam na frente do espelho e com a mesma roupa eu fui para outros lugares e bati fotos interessantes. Vamos dar uma olhada nesses resultados, mas antes eu quero conversar com vocês sobre alguns dos argumentos que as pessoas usam para defender fotos na frente do espelho, porque isso tudo vai servir como parte da minha argumentação final. Vamos dar uma olhada. Aqui, o Gladson falou, todo mundo tira foto na frente do espelho, mulheres e homens. Se você tirou uma foto na frente do espelho e gostou, poste sim, mas não poste apenas fotos na frente do espelho, dê uma diversificada. Eu gosto desse comentário, eu concordo com isso. Eu mesmo, eu tenho uma foto na frente do espelho. Essa foto aqui, por exemplo, ela foi tirada na frente do espelho para mostrar uma época em que eu quebrei meu braço, né, e tava perdendo o verão todo em casa. Ela tinha um propósito. Como o SGV falou aqui, discordo contigo, um bom espelho no roupeiro, um quarto da hora, com roupas elegantes, um iPhone na mão, chama atenção sim e é diferenciado sim. Coloral e Alex Mapelli mandaram um abraço pra você. Agora fala sério, compara o Instagram do Coloral e do Alex Mapelli com várias fotos de alto valor, várias cores, edição de foto, com aquele Instagram que só usa fotos na frente do espelho. Só que tem alguns comentários que foram feitos que eu não concordo, como esse aqui, por exemplo. Eu saio mais bonito na frente do espelho. Cara, isso não é verdade. O Felipe Nascimento disse que tem várias fotos fodas, mas às vezes ele tira umas fotos na frente do espelho. Eu vou provar pra vocês que ele tá perdendo oportunidade de ter um perfil totalmente foda quando ele coloca essas fotos na frente do espelho. O Eric Seles falou, as minas adoram, e não foi bem isso que eu vi no teste que eu fiz. O Jefferson Silva falou, só você tem coisas contra fotos na frente do espelho. Isso não é verdade e daqui a pouco você vai descobrir. O Oliver falou, mano, é só uma foto na frente do espelho. Na verdade, eu acho que é mais do que isso. É a sua imagem online que tá perdendo valor. Você poderia colocar fotos muito mais legais, muito mais interessantes, que as pessoas iam gostar muito mais. Eu recebo muito esse comentário, as pessoas falam, mas o meu amigo tem fotos na frente do espelho e ganha muitos likes. Nunca foi feito um teste AB, que eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo. Ele nunca pegou a mesma roupa que ele tava e bateu uma foto que não seja na frente do espelho pra comparar qual daria mais likes, entendeu? Então se ele tem muitos likes na foto na frente do espelho, eu vou provar pra vocês que ele teria muito mais likes se a foto não fosse na frente do espelho. Que é o comentário que o Daniel fez aqui. Conheço muita gente que usa foto na frente do espelho e consegue pegar mais minas em uma festa do que você vai pegar em toda a sua vida. Que legal, cara, você tem amigos que têm excelentes resultados. Então talvez eles não precisem mudar o comportamento deles. Talvez eles teriam mais resultados se eles mudassem. Mas já que eles já pegam tanta mulher assim, eles não precisam mudar. Mas e você? Tá pegando muita mulher? E às vezes não. Eu vejo muito isso nos comentários, tipo, a velha mania dos homens se compararem com as mulheres. Cara, se elas fazem assim, elas conseguem ficar com alguém. Se elas fazem assim, elas conseguem sexo. Se você fizer assim, você consegue um encontro de sexo. Então você não tem que se comparar com as mulheres, cara. A realidade delas é diferente, é outra, sabe? Elas podem postar o que elas quiserem, que sempre vai ter caras atrás dela, né? A velha mania dos homens se compararem com o comportamento das mulheres. Uma mulher, ela não precisa de fotos de alto valor, porque vai estar sempre cheio de caras atrás dela. Mas você, cara, você tem esse resultado, você tem um monte de mulheres atrás de você, então você tem que fazer o melhor do que você pode fazer. E galera, não me entendam errado, eu não quero que vocês postem fotos pra vocês agradarem os outros. É sobre você melhorar a sua imagem online, é para as pessoas verem um pouco de valor através das suas fotos. E é isso que eu vou provar a partir de agora. Então, só para explicar, esse teste foi realizado num site chamado Photofiller. É um site onde você hospeda algumas fotos e conforme você vai votando na foto das outras pessoas, as outras pessoas vão votando nas suas fotos. E você pode colocar as suas fotos para serem avaliadas em 3 diferentes categorias. Dating, que seria para você usar em aplicativo de paquera, social, que seria para você usar em redes sociais, e business, que seria para você usar em perfis de redes sociais mais voltados para negócios, trabalho, ou até mesmo para você usar no seu crachá, ou sei lá, em algum site que você tenha que utilizar do seu trabalho lá e que tenha uma área de perfil, entendeu?
primeiro teste que eu quero mostrar pra vocês vai ser um teste de business, tá? Essa foto que vocês estão vendo aqui foi uma foto que foi batida por uma câmera profissional, mas não é uma foto que tá em boa qualidade, porque o lugar que ela foi batida foi numa palestra, as luzes estavam apagadas e é um lugar muito escuro. Eu coloquei o meu trabalho como palestrante e eu pedi para as pessoas avaliarem. As pessoas avaliaram em 3 aspectos: o quanto eu pareço competente nessa foto, o quanto eu pareço likable, que seria algo como simpático, e também quanto eu seria influente relacionado a essa foto. Eu tive as notas 9.4, 9.4 e 9.5. Eu decidi colocar a mesma roupa e bater uma foto na frente do espelho. Vamos ver o resultado? Detalhe, eu estou com um iPhone, então a foto está com muito mais qualidade. Eu bati uma foto no meu apartamento, que é um apartamento bonito, podem ver que tem uma flor ali do lado. Olha como foi a votação, mesmo número de votos, tá? Competente 3,5, simpático 4.4, influente 4.9. Agora vamos dar uma olhada por que essa foto teve uma avaliação tão baixa. As pessoas comentaram que gostariam de um background diferente, elas comentaram que a foto parece ser muito antiprofissional, elas também comentaram que essa foto seria melhor se fosse para um perfil social, elas preferiam uma foto neutra que tivesse relação com o trabalho e parecia um pouco artificial, e elas preferiam que não fosse selfie. Então vocês percebem que num perfil de negócios você jamais deve usar uma foto na frente do espelho. Aqui temos poucos casos de pessoas que estão olhando esse vídeo aqui para usar uma foto no perfil de trabalho. Vocês estão mais preocupados com a questão social e com a questão dos aplicativos de paquera, certo? Então vamos analisar esses testes. Nas avaliações de perfil para redes sociais, as pessoas avaliam confiança, autenticidade e o quanto você parece ser divertido através da foto. Então eu botei essa foto na frente do espelho, onde eu estou com uma camisa branca, onde eu estou segurando um iPhone, estou com um relógio e também com uma calça jeans. Tive 47 votos, tá? As pessoas me avaliaram 6.8 confiante, 6.3 autêntico e 5.9 divertido. Com a mesma roupa, eu fiz outro teste. E é essa foto que vocês estão vendo aqui com o Homem-Aranha. Eu tive 43 votos, então mais ou menos a mesma quantidade de votos, e as pessoas me consideraram 9 confiante, 9 autêntico e 9.5 divertido. Olha como a postura das fotos é diferente. Claro que a avaliação ia ser muito melhor numa foto que eu tô com o Homem-Aranha, né? Aonde eu vou, eu vejo o rosto dele. Eu sinto muita saudade. E olha os comentários que eu tive na foto do Homem-Aranha. Gostei do seu sorriso, grande foto, grande foto. Eu preferia uma diferente pose, eu preferia você com uma cara limpa, talvez ele esteja falando da barba, ou sei lá. E alguém falou que o meu sorriso parece um pouco forçado. Na maioria, tive comentários positivos, além de uma bela avaliação. Mas eu não fiquei satisfeito com o teste anterior e eu decidi fazer outro teste com perfil social. E aqui eu botei uma roupa mais descolada, coloquei uma bermuda, um boné, o meu iPhone, e eu decidi postar essa foto. Tive 29 votos e eles me acharam 6.1 na questão da confiança, 4.9 na questão da autenticidade, 4.3 na questão da diversão. Com a mesma roupa, eu decidi colocar uma foto em outro ambiente. Vamos dar uma olhada? E aqui foram os resultados. 7.2 na questão da confiança, 7.9 na questão da autenticidade e 8.8 na questão da diversão. Vocês podem perceber que na questão social também, as duas fotos que eu coloquei na frente do espelho tiveram avaliação piores do que as fotos que eu bati em outro background. Então, não é uma questão que eu acho que foto na frente do espelho é pior. Esses testes comprovam isso. Então agora chegou o momento que eu sei que vocês estavam esperando, que são as fotos relacionadas a aplicativos de paquera, certo? Que são fotos que as pessoas avaliam em 3 aspectos: o quanto você aparenta ser uma pessoa esperta, o quanto você aparenta ser uma pessoa confiável e o quanto você aparenta ser uma pessoa atraente. Vamos dar uma olhada nos testes? Então eu comecei com uma das minhas fotos preferidas, que é essa foto. Quem bateu foi o JP, num evento que a gente fez lá com o Cupini, com o Felipe Marques. Essa foto foi batida no Morro da Borússia, um ponto turístico maravilhoso que tem no Rio Grande do Sul. Ela teve 35 votos e as pessoas me avaliaram com 8,6 na questão de aparentar ser esperto, 8.6 na questão de aparentar ser confiável e 9
na questão de ser atraente. Eu coloquei essa mesma roupa e fui bater uma foto na frente do espelho. Agora compara as notas: 5.7, 4.7 e 7.9. Claro, pessoal, que a gente não pode comparar a qualidade das fotos, porque essa foto foi batida num ponto turístico, com uma iluminação perfeita, com uma câmera profissional, e essa foto foi batida na frente do espelho no meu quarto. Não tem como comparar a qualidade das fotos. Claro que provavelmente essa foto aqui ia ser muito melhor avaliada. Vamos dar uma olhada nos comentários para ver se a gente consegue algumas informações? Bom, vamos começar pelos comentários da foto bonita, né? Algumas pessoas preferiam que eu não tivesse de óculos, tivesse com a cara limpa, ou seja, sem barba. Algumas pessoas elogiaram a foto. Eu acho que também a questão da touca ali atrapalhou um pouco. Se eu tivesse mostrado meu cabelo, de repente eu poderia ser melhor avaliado. Aqui na questão da foto na frente do espelho, o pessoal preferia que eu tivesse sem óculos, né? O pessoal preferia que eu tivesse de cara limpa, sem barba e talvez sem touca. Como eu tinha que usar a mesma roupa e os mesmos acessórios que eu tava usando na outra foto, não tinha como fazer diferente. O segundo teste que eu fiz para dating, né, ou seja, aplicativos de paquera, foi com essa foto aqui, que é a foto do meu perfil pessoal do Instagram. Essa foto foi batida por um fotógrafo profissional durante um casamento. Por isso que eu tô com essa expressão séria. Eu não sabia que ele tinha batido essa foto. É uma foto que eu tô com uma expressão bem séria, que eu tô de óculos escuros, com uma camisa social e com a barba, certo? As pessoas me avaliaram da seguinte forma: 8 para o que elas pensavam que eu sou esperto, 6,5 na questão de aparentar ser confiável e 9,1 na questão do que elas consideram que eu sou atraente. Então eu coloquei essa mesma roupa e os mesmos acessórios e bati uma foto na frente do espelho. E esses foram os resultados: 5,5 na questão de aparentar ser esperto, 5 na questão de ser confiável e 7,4 na questão da atraência. Não. E agora vocês devem estar pensando: poxa, mas você está comparando fotos profissionais que foram batidas com câmeras profissionais com fotos que foram batidas do celular, né? Isso não é meio injusto? Ok, então vamos pro terceiro teste. Mas antes vamos dar uma analisada nos comentários dessa foto para entender um pouco mais. Na foto na frente do espelho, as pessoas comentaram que eu pareço triste nessa foto, preferiam a foto sem óculos, preferiam uma foto que não estivesse tão brilhante, mas na frente do espelho isso é complicado de fazer porque você tá num ambiente ali que tem muito reflexo por causa do piso. As pessoas falaram que eu pareço um pouco arrogante nessa foto, que eu deveria sorrir mais. Elas gostariam de uma foto que não fosse selfie e também falaram que eu deveria bater uma foto em diferentes ângulos que mostrassem mais das minhas qualidades, justamente o que eu ensino pra vocês. Agora, na foto do casamento, as pessoas também me consideraram um pouco arrogante na foto e preferiam que eu tivesse sem óculos. Isso, sem dúvida, se deu ao fato de que eu tava muito sério, de que eu não mostrei os dentes, que eu não sorri na foto, mas é porque eu não sabia que estavam batendo a foto, entendeu? Aqui a gente consegue perceber alguns detalhes. As pessoas não gostam de fotos com óculos escuros, as pessoas preferem fotos que estamos sorrindo. Então isso aqui, além de ser um teste, eu quero provar pra vocês que fotos na frente do espelho sempre são piores, também é uma coisa que você tá aprendendo aí, alguns detalhes que você pode usar pra melhorar suas fotos. Agora tivemos o que eu até considero um empate técnico. Também foi um teste pra dating. Essas fotos foram batidas do mesmo celular, então não tem diferença de qualidade. Essa foto foi batida na frente do espelho no elevador, o que muitos de vocês fazem, e essa foto foi batida num ponto turístico, que eu considero uma posição mais confortável, mais criativa, com um impacto maior. Então aqui tivemos, na foto na frente do espelho, uma votação de 8,3 para o que eu aparento ser esperto, 8,1 para o que eu aparento ser confiável e 8,5 para o que eu aparento ser atraente. Pô, eu sou bonitão, né, cara? Então eu fico bonito, até mesmo na foto na frente do espelho. Eu sou maravilhoso, entendeu? Sou todo gostoso. Na foto que não está na frente do espelho, temos 8,5 na questão de parecer ser esperto, 7,9 na questão de ser confiável, 9,3 na questão de ser atraente. E o que mais me chamou a atenção foram os comentários dessa foto. 2 pessoas falaram grande foto e 2 garotas falaram que sairiam comigo por causa dessa foto, ou seja, elas gostaram, o que não aconteceu na foto na frente do espelho. Finalizamos os testes. O que a gente pode concluir com tudo isso? Primeiro, que eu tinha razão o tempo todo, né? Eu acho que o mínimo que vocês têm que fazer é ter a humildade de comentar aqui embaixo: porra, Vê, tu é foda. Depois desses testes aí, velho, não tenho o que falar. Mas eu fico mais bonito na frente do espelho. Mano, façam os seus próprios testes, cara. Melhorem as suas fotos, que vocês vão ver todas as fotos que não são na frente do espelho têm avaliação melhor. E não é a minha opinião. Eu não manipulei o teste. Eu pedi para as outras pessoas que eu nem conheço, que nem são aqui do Brasil, votarem. E as pessoas votaram. Então isso é uma opinião social, cara. As pessoas preferem fotos que não são na frente do espelho. Ah, mas ninguém manda em mim, eu não quero agradar ninguém. Beleza, meu querido. Você pode não querer agradar ninguém. A percepção das pessoas vai ser pior. E você
pode perder oportunidades por conta disso. Às vezes é 10% pior, às vezes é 20% pior, mas tivemos alguns casos que foi um massacre, que eu tive nota 9 num lado e nota 5 no outro. Isso você tem que levar em consideração. Outra coisa, pessoas não gostam tanto de fotos que você não tá sorrindo, não gostam tanto de fotos de óculos escuro, então tirem as suas próprias conclusões, melhorem as suas fotos. Aqui na descrição eu vou deixar um monte de vídeos que eu fiz para vocês melhorarem as suas fotos, tanto na questão de você escolher melhores os lugares que você vai bater as fotos, algumas ideias para posições, algumas dicas de edição, também tem a questão do jogo do texto. Vocês podem ter acesso a um conteúdo onde eu ensino muitas dicas de como bater foto, de criar perfis interessantes nas redes sociais, como editar as suas fotos para você ter uma qualidade maior e mostrar mais valor através das suas fotos. E eu também vou deixar aqui na descrição o link desse site que eu fiz esses testes para vocês mesmos fazerem os seus testes e colocarem à prova isso tudo que eu mostrei. E cara, se você tiver qualquer questão ainda com relação a fotos na frente do espelho, deixa aqui no comentário que eu leio sempre todos os comentários. Pessoal, esse vídeo deu muito trabalho, então tudo que eu peço é que você deixe o seu like e mande para alguém que ainda teima em usar foto na frente do espelho. Posso confiar em vocês? No mais é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto e que a força do V esteja com vocês. Eu tava certo! Eu sou foda! Eu sou foda!